Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos estudar o conteúdo da semana 4 do PET 3 do primeiro ano. Iniciamos os nossos estudos da semana 4 com uma mensagem, uma dica para vocês. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Essa semana, o PET trouxe sobre cidadania. A cidadania é exercida por aqueles que têm direitos e deveres perante o Estado. Então, esse conjunto de direitos e deveres, exercício de direitos e deveres, isto é cidadania. Deveres que devem ser cumpridos para a garantia da organização da nossa sociedade. O conceito de cidadania, ele não foi sempre compreendido da forma que a gente vê hoje, não. Né? Ele foi sofrendo transformações ao longo dos anos, ao longo do tempo. Mas a gente precisa entender o que esse conceito passou, né, as transformações que ele passou, para a gente poder compreender o conceito de cidadania de hoje. A palavra cidadania vem do latim civitas, que é igual cidade, que na Grécia significava, era conhecido como polis, né? E essas palavras todas, elas envolvem o mundo da política, né? Cidade, civilização, civilidade, política. Antigamente, na Grécia e Roma, eram os cidadãos aquelas pessoas que participavam da vida pública na cidade. Não eram todos. Algumas pessoas eram excluídas, como os jovens, as mulheres, os pobres e os escravos. No livro A História da Cidadania, os autores mostram para a gente esse início, né? Que apenas algumas pessoas tinham esse exercício, essa participação dentro da sua sociedade. Mas algo importante que deixa marcado ali também é a participação das revoluções burguesas, que ajudaram muito o conceito de cidadania se transformar para abranger mais pessoas. E as revoluções burguesas, com os seus ideais, né, da Revolução Inglesa, Revolução Americana e Revolução Francesa, elas lutavam para que cartas, declarações, constituições fossem feitas para garantir direitos aos indivíduos. A ideia de que a cidadania parte da execução de direitos civis, políticos e sociais vem de um sociólogo britânico, conhecido como Thomas Humphrey Marshall, o que estabelece que os direitos civis foram reconhecidos no século XVIII, os direitos políticos no século XIX e os direitos sociais no século XX. Mas isso na realidade britânica, né? Isso não aconteceu nesses mesmos tempos no Brasil, por exemplo. Essa é uma realidade deles, né? Da Inglaterra. Os direitos civis estão ligados às liberdades de expressão, liberdade religiosa, liberdade de adquirir uma propriedade, liberdade de ir e vir, são liberdades inerentes aos seres humanos. Já os direitos políticos são os direitos ligados à administração pública do Estado, ou seja, direito de votar e ser votado, de eleger ou de ser eleito para algum cargo público. E os direitos sociais, que foram adquiridos um pouco mais adiante, né, eles estão relacionados às lutas sociais do século XX. Aqueles direitos que as pessoas lutaram e cobraram para o Estado garantir um bem-estar da sua população. Educação, saúde, moradia, previdência social, direitos trabalhistas. Então, são direitos conquistados. No Brasil, a cidadania, da forma que a gente vê hoje, ela não nasceu logo que o Brasil passou a ser república, né, lá em 1889. Ela também, o conceito de cidadania também foi se transformando e vindo de pouquinho em pouquinho, né? A noção positivista de cidadania, os primeiros
a primeira noção de cidadania no Brasil, ela não incluía, por exemplo, os direitos políticos, não aceitava os partidos e a própria democracia representativa. Então, nessa época, admitia-se alguns direitos apenas, civis e sociais, como educação primária, proteção à família e ao trabalhador. Ainda eram poucos os direitos que eram admitidos, né, nessa questão, nessa noção de cidadania. As pessoas não participavam da política, não tinham essa ação política, eram cidadãos inativos. Então, os direitos conquistados eram poucos, porque dependia da ação do Estado, né, da boa vontade do Estado. No Brasil, esse conceito, reconhecimento de cidadania, como a gente tem hoje, reconhecimento pleno da cidadania, ele aconteceu em 1988, quando a gente teve a nossa primeira Constituição Federal cidadã, né? Ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque nela foram colocados muitos direitos e foi assim, abrangeu, né? Foi mais abrangente, colocava mais todos os cidadãos tendo direitos às mesmas coisas. O Pet trouxe uma imagem aqui, fazendo uma crítica, né, aos nossos direitos no Brasil, uma família carente na rua, um homem lendo a Constituição, todo brasileiro tem direito à moradia. E a mulher dizendo, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, para a gente refletir um pouco e pensar, será que todos os direitos civis, sociais, políticos chegam a todos os brasileiros da mesma forma? É uma reflexão. Percebemos, então, que a cidadania é um conceito em constante transformação, né? Nesse processo de cidadania, precisa sempre de luta, de reivindicação, porque os direitos estão garantidos na Constituição, mas nem sempre a gente vê eles acontecerem na prática. Portanto, como escreveram Roberto Freire e Fausto Brito, ser livre é um processo contínuo de ir à luta para garantir as conquistas já feitas e ampliá-las. É isso mesmo que parece ser a nossa liberdade, uma conquista, com direito assegurado. As questões do PET essa semana são subjetivas, questões abertas, que vocês vão colocar a opinião de vocês. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 apresenta algumas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são aquelas cláusulas que estão na Constituição e que não podem ser nem retiradas nem modificadas, como, por exemplo, a forma, né, de República Federativa do Brasil, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, né, nós já falamos um pouquinho nas aulas anteriores dos 3 poderes que são independentes, mas que têm que trabalhar em harmonia, executivo, legislativo e judiciário, os direitos e garantias individuais, aqueles direitos e garantias essenciais para os cidadãos, né? Portanto, vamos fazer um exercício de cidadania e refletir. Na questão número 1, diante dos direitos fundamentais garantidos na Constituição, você acha que o Estado está cumprindo o seu papel? Explique seu ponto de vista. Número 2, há direitos que são básicos, como a saúde, a educação, a moradia, emprego, previdência social. Ao observar o nosso cenário nacional e estadual, você tem percebido que esses serviços estão melhorando ou piorando? Por quê? Como podemos resolver esses problemas? 3, vamos fazer um exercício de governança. Por um dia, vocês vão substituir o presidente da República ou o governador do estado de Minas Gerais. Ao chegar ao poder, você percebe que estamos passando por várias crises que afetam a população mais pobre. Que medidas você tomaria para mudar esta situação? Se a sua proposta for boa, você terá o meu voto. Abraços. E assim a gente finaliza, né, com questões subjetivas, vocês vão colocar o ponto de vista de vocês. E a semana que vem nós estaremos aqui novamente com novos conteúdos. Um abraço, obrigada.